Então, né, vamos aproveitar o hype do Black Flag Resynced, né? Eu sei que já passou alguns dias desde que o jogo foi anunciado, mas ainda assim o jogo tá bem alto. O nome Assassin's Creed, a franquia em si, continua bem alta devido ao anúncio que foi bem empolgante, né? Que rolou nos últimos dias aí, faz um tempinho já. O anúncio do Black Flag Remake. Inclusive tem vídeo aqui no canal para quem tiver interesse em ver um pouco da minha opinião do que eu achei, né, do anúncio. Enfim, rapaziada, eu tô falando que a gente vai mergulhar aqui um pouco no hype do Black Flag Remake, porque eu zerei o Black Flag original recentemente, né? E eu vou compartilhar um pouquinho da minha opinião com vocês em relação a esse jogo, tá? Porque na verdade, assim, eu não peguei o Black Flag pra jogar só porque o jogo foi anunciado, né? Por conta do remake. Não. Na verdade, eu já tava jogando Black Flag antes do remake ser anunciado, né? Eu já sabia que tinham rumores sobre o Black Flag Remake, mas eu ainda nem tinha sido divulgado uma data de lançamento, desculpa, não. Uma data de anúncio oficial para o jogo ainda não tinha sido divulgada, mas eu já estava jogando Black Flag. E aí, né, uma coisa se juntou com a outra, eu falei, ah, beleza, agora que o remake foi anunciado, eu vou fazer o seguinte, né, os meus planos iniciais, sinceramente falando, era só fazer a história, né, eu ia jogar só a campanha do Black Flag e depois partir para algum outro jogo, como geralmente eu faço. Porém, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou aproveitar que o remake foi anunciado, eu provavelmente vou jogar o remake também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destrinchar o Black Flag original, vou jogar da forma correta, né, de uma forma um pouco mais completa. Basicamente, vou fazer muita coisa no jogo para mim ter uma base, né, do que eu poder, para que eu possa comparar depois quando for lançado o remake, quando eu for jogar, né? E assim, rapaziada, eu posso dizer que essa foi a minha melhor experiência com Black Flag que eu tive em toda a minha vida como gamer, porque assim, eu já tinha jogado Black Flag pelo menos 2 vezes, né? Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi no Xbox 360. Não foi na época de lançamento, eu lembro que eu joguei ele em uma época onde ele foi dado de graça na Xbox Live Gold, lembra? Quando era bem comum, quando na verdade a grande graça de você ter o Xbox, né, na época do Xbox 360, era essa parada dos jogos gratuitos, né, na verdade os jogos que eles davam de presente para as pessoas, né, e todo mês dava tipo uns 2, 3 jogos. E eu lembro que teve uma vez que o Black Flag ele foi dado de presente e eu era usuário do Xbox, resgatei o jogo, baixei e joguei e foi uma experiência incrível, foi um jogo sensacional, mas eu não fiz muita coisa no jogo. Eu lembro que eu fiz as missões principais, né, terminei a história e no máximo eu lembro de ter feito todos os fortes do jogo, né, é isso que eu me lembro. Mas de resto eu não fiz mais nada. Depois de vários anos, eu rejoguei o Black Flag no meu PlayStation 4 em uma época que estava em pandemia e eu fazia lives. Era na Twitch até que eu fazia live, né? E eu peguei o Black Flag para mim jogar em live, em pandemia, né? Isso em 2020. E eu joguei o Black Flag e aí a minha experiência com ele pela segunda vez foi ainda mais rasa, porque eu fiz só as missões principais e mais nada. Então, dessa vez, né, como foi a terceira vez que eu peguei para jogar esse jogo, falei, cara, vou aproveitar tudo isso, né? Pegar o fato do remake ter sido anunciado, vou pegar o fato de eu estar jogando pela terceira vez, de eu nunca ter feito muita coisa nesse jogo, eu vou fazer o seguinte, vou jogar ele completinho, né? Vou fazer muita coisa. E cara, foi incrível. A minha experiência foi sensacional. Eu zerei o jogo com cerca de 31 horas. Mano, isso aqui é muito mais do que eu já tinha feito num Black Flag da minha vida inteira, tá? Porque assim, eu tenho na minha cabeça que eu lembro que eu zerei a campanha do Black Flag quando eu joguei ele no PlayStation 4 com cerca de umas 10 horas, né? Não foi uma experiência muito longa, né? Se você for fazer só a história do Black Flag, dá pra terminar o jogo bem rápido, né? Mas dessa vez eu terminei o jogo com 31 horas. E eu não fiz exatamente tudo, né? Porque ainda tá faltando alguns coletáveis no jogo. Mas, cara, eu fiz praticamente tudo de realmente mais relevante no jogo, né? Além de eu ter terminado a história, obviamente, eu também fiz todas as missões secundárias dos assassinos, né? Eu fiz todas as missões, todas as paradas de forte, né? Que você tem que pegar os fortes pra si próprio. Enfim, calma aí, eu vou chegar lá. Vamos falar rapidamente, inicialmente, da história, né?
Cara, o Black Flag, ele é um jogo bem especial em questão de história. Porque assim, eu não acho que a história desse jogo é uou, meu Deus do céu, que história sensacional, como a gente tem, por exemplo, no Assassin's Creed 2, que pra mim é o melhor até hoje no quesito narrativo da franquia Assassins. Mas esse jogo, ele tem uma personalidade muito legal, né? Ele tem muito carisma, e eu acho que esse carisma que a história do Black Flag carrega nas costas, assim, com tranquilidade, é o fato de, apesar de não ter uma história incrível, ela é boa, tá? Ela é divertida, ela entretém. Eu acho que esse jogo brilha muito nos personagens. Irmão, é o Assassin's Creed mais top pra mim quando se trata de personagem. E eu não tô falando só do protagonista, que é o Edward. Cara, o Edward, ele é incrível. Ele é um protagonista muito bem escrito, muito bem desenvolvido. O começo do jogo com ele, você vê que ele é só um baita de um arrogante, um cara com obsessão, né, em se tornar um cara que tem muito dinheiro, que tem muito poder, que tem respeito, e tá tudo certo, não tem problema a pessoa sonhar alto, né? Mas você vê que ele é extremamente arrogante, né? Ele não se importa muito com os meios da qual ele vai alcançar tudo isso, né? O importante para ele é fazer e conquistar, né? É isso que ele quer. Inclusive a gente vê um pouco do passado dele, a gente tem algumas poucas cenas mostrando que ele era casado lá com a Caroline, né, que é a esposa dele, mas a vida dele era muito complicada, ele abandonou os serviços dele porque ele achava que não pagava bem e tal, enfim, cara, é um personagem, mas quando você vai jogando, você vai vendo que o Edward vai melhorando, mas tem todo um trajeto para ele se tornar um homem melhor, né? Tem todo um trajeto. No meio do caminho faz muita merda. A gente vê que ele tem um problema sério com o alcoolismo, né? Que ele é um alcoólatra. Enfim, cara, é um protagonista incrível. Eu acho que depois do Ezio, o Edward é disparado o melhor protagonista da série, na minha opinião, tá? É um personagem muito legal e com certeza um dos mais marcantes da franquia. E aí, cara, não é só o Edward, porque você tem vários outros personagens na história que são muito legais, cara. Você tem o Rakan terrível, você tem o Barba Negra, o Edward Tate, você tem a Bonnie. É Bonnie? Bonnie? Não é Bonnie, não. É Annie Bonnie. É Bonnie. Annie Bonnie, né? Annie Bonnie, que depois vira parceira lá do Edward também, o Quartermaster dele. Você tem o Adewale, né, que é um personagem muito legal também. Inclusive tem a expansão do Black Flag, que é o Freedom Cry, que eu vou jogar, né? Já tô no esquema aqui para mim poder jogar ela. Parece ser bem interessante, que é inclusive protagonizada pelo Adewale, né? A gente tem vários personagens, tem o James Kidd, que na verdade, né, a gente sabe que é a Mary Read, tá ligado? Tem os vilões, cara, o Torres, o Roberts. Cara, é um jogo muito bom quando o assunto é personagem. O Ronigold, cara, é muito legal. Realmente os personagens do jogo carregam. Eu me peguei várias vezes, cara, chorando não, mas triste devido a alguns acontecimentos, porque esse jogo, ele tem essa parada de ter personagens muito carismáticos, que você vai pegando cada vez mais carinho por eles, e você vai vendo que conforme vai passando o tempo no jogo, vai se avançando na história, alguns deles vão morrendo, né, infelizmente, você vai perdendo alguns deles, e quando chega no final, irmão, a cena final desse jogo, é de cortar o coração, mano. Eu chorei, rapaziada. Eu chorei porque eu entrei no universo do Black Flag de uma forma incrível. E quando você chega naquele final e aquela... Eu não vou dar um spoiler, eu sei que é um jogo antigo, mas tem uma cena específica no final ali, cara, que junta muita coisa. Junta todo o trajeto que você fez na história, os personagens que você perdeu no meio do caminho, a música do jogo. No final tem uma musiquinha lá. Cara, é de impactar o coração, mano, realmente. A história do jogo me pegou, né? E aí, além da história, que é bem legal, né? Muito boa de se acompanhar, muito por conta dos personagens, como eu falei, a gente também tem um gameplay muito satisfatório, cara. E isso vale para todos os aspectos de gameplay, né? Porque esse jogo, ele é bem variado no que você pode fazer, né? Você tem ali toda a parada do combate, né, do jogo. Você pode lutar utilizando espadas, você pode lutar utilizando as adagas, né, as lâminas ocultas. É muito legal, né? É basicamente a mesma gameplay, né? Você não muda, não tem uma alteração de gameplay, é bate, botão de contra-ataque, botão de esquiva,
botão de desarmar os inimigos, enfim, é basicamente a mesma coisa, mas os golpes são todos diferentes, então é legal, né? É estiloso, né? É um jogo bem agradável no quesito combate, porque ele é estiloso, né? Não é difícil, é bem fácil, mas é divertido, eu acho muito divertido. Além disso, você pode fazer várias coisas também no meio ali do combate, que você vai melhorando o Edward, vai avançando na história, e tem outras coisas que você pode ir melhorando, como por exemplo, você pode utilizar as pistolas em meio do combate, você pode apertar um botão, por exemplo, um triângulo, e ele puxa a pistola, dá um tiro, puxa, aperta o triângulo de novo, já dá um outro tiro, você pode ter 2, 3 pistolas ali, tá ligado? Você vai conseguindo outras coisas ali que ajudam mais você no stealth, o stealth que inclusive, na minha opinião, funciona bem no Black Flag, né? Eu tinha uma lembrança meio rasa do stealth nesse jogo, mas claramente não é nada estilo desses Assassin's Creed que focam mais nessa pegada do stealth, como o Unity e o Syndicate, que inclusive eu estou jogando Assassin's Creed Syndicate, e inclusive vou fazer um vídeo mais pra frente aqui quando eu terminar o jogo, tá? Mas esses jogos são bem mais focados no stealth, né? Enquanto que o Black Flag é aquela parada que eu já até tinha falado num vídeo anterior, ele não é tão focado no stealth, por isso que não tem muita mecânica stealth no jogo, né? Você vai fazendo stealth no bem bolado, mas ainda assim, pra época, eu acho que funcionava. Você pode ali se esconder em arbusto, você pode encostar, por exemplo, numa parede, ele dá uma encostada, assim como se estivesse espionando os seus alvos, ele pode sentar em um banco e se disfarçar, você pode contratar as moças ali que ficam ali pra, né, as moças dos prazeres, tá ligado, da época. Pode contratar elas para te acompanharem e deixar você meio que camuflado ali, né, no meio da multidão, enfim. É um jogo que funciona, em nenhum momento eu fiquei frustrado com o stealth do jogo, né, então eu acho que ele funciona. Você tem coisas que te auxiliam mais no combate stealth, por exemplo, você tem Zarabatana com dardos do sono, dardos que... eu não lembro agora o nome específico dos dardos, mas são dardos que deixam seus inimigos meio malucos, né? Eles começam a enfrentar entre eles, né? Brigar entre si. Mas os que eu mais utilizei foram os do sono, que eu acho que foram os que mais me ajudou. Então assim, funciona bem, o stealth, o combate do jogo funciona legal, o parkour do jogo é muito agradável, tá? Ele é bem divertido e assim, apesar de eu estar jogando Syndicate e ter uma diferença absurda, né, de parkour, e apesar de todas as críticas que eu vejo em relação ao Assassin's Syndicate, eu acho o parkour do jogo bem legal, tá? É inferior ao do Unity, né, mas o Syndicate ele é muito legal em questão de parkour. Mas o Black Flag, cara, ele também faz um papel muito bom. Ele é bem satisfatório em questão de movimentação, fluidez do personagem, a leveza, o parkour, a forma como ele escala, a forma como ele pula de uma árvore para um prédio e tudo mais, para uma casa, enfim. Eu acho que o parkour do jogo funciona muito bem. Inclusive, não tiveram muitas diferenças, né, pelo que a gente pôde ver no remake, né, nos trailers. Eu tava até bem preocupado com essa questão do parkour, porque eu pensei que eles iam fazer uma pegada idêntica a um Mirage da vida, né, em relação ao parkour, um Shadows e tal, mas não, parece que eles mantiveram o padrão lá do Black Flag, que é muito bom, funciona muito bem. Então, assim, em questão de gameplay nas ilhas do jogo, o jogo funciona muito bom, é muito divertido, é interessante, prende a atenção, é até viciante em alguns aspectos. E no navio, cara, também funciona perfeitamente, né? É basicamente o melhor jogo de pirata já feito. Eu já joguei um pouco Sea of Thieves, e Sea of Thieves é muito legal, tá? Que é um jogo totalmente focado em pirata mesmo. Mas o Black Flag, cara, ele é muito superior. Ele tem uma coisa especial nele, tá ligado? É muito divertido você ir no Jackdaw, né? Ou Gralha, pra quem prefere em português. Você navegar no mar, lá, eu ia falar nos 7 mares, mas não é os 7 mares não, mas você tá lá podendo navegar, é muito legal que tem toda aquela parada da variação do tempo, uma hora tá ventando muito, uma hora tá chovendo, outra hora tá uma tempestade, e começa a criar aqueles tornados, aqueles tornados, acho que é uns tornados, né, eles chamam de tromba d'água, né, no jogo. E você tem que ficar desviando deles, tem alguns navios que ficam lá procurando, tem áreas restritas, tem navio caçador que vai começar a te perseguir se você começar a destruir muitas embarcações, muitos navios, e não ir lá apagar para ficar com a notoriedade menor. O combate funciona muito bem, você pode bater com tudo nos navios tem canhão, tem canhão giratório, tem barril de fogo lá que você pode jogar e eles passar por cima e explodir. Cara, tem morteiro, você pode, né, não só navio contra navio. E o legal é que quando você vai, depois que você, tipo,
destrói o navio, você pode abordar, né, o navio, você pode invadir ele lá, apertar um botão, segura a bolinha que vai abordar o navio, você vai invadir o navio do inimigo, matar uma quantidade de soldados e aí pronto, rendeu. Aí você pode decidir o que você vai fazer, você vai utilizar o navio para restaurar o Gralha, restaurar o Jackdaw, você vai utilizar para diminuir a notoriedade, você vai utilizar para mandar para a frota Kenway, enfim, cara, é muito bom. O gameplay funciona perfeitamente tanto em terra quanto em mar, tá? Eu acho que ficou muito legal e eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser no remake, tá? E aí, rapaziada, eu posso falar também de trilha sonora, obviamente, a trilha sonora do jogo é incrível, não tem nenhuma reclamação. Talvez seja depois do 2 e Brotherhood, talvez o Assassin's Creed mais incrível no quesito de trilha sonora. É muito legal porque, como é um jogo de pirata, toda vez que você tá navegando, né, ali com o Jackdaw, os membros da tripulação cantam, cara. Eles cantam ali, eu lembrava disso, só que como eu fiz muita missão secundária, eu coletei muitas das músicas, né, que você pode ir adquirindo mais músicas no jogo, pelas ilhas, tem as musiquinhas que você vai, corre atrás delas, elas ficam fugindo e você pega e pronto. Cara, eu desbloqueei todas as músicas do jogo, e é muita música, e todas elas são muito legais. Cara, a mais da hora pra mim é aquela lá, acho que é I hear the dream, we other die, your hands away. Mano, fica na tua cabeça essas músicas e é muito legal, é muito prazeroso. Tem horas que você tá navegando nos mares e, tipo, não tá acontecendo nada, tá ligado? É só você, o mar aberto, e aí de repente eles começam a cantar. E pra quem não gosta, né, você pode muito bem pedir pros caras parar de cantar, mas é muito legal, deixa muito imersivo, dá aquela sensação de jornada, dá aquela sensação de você realmente estar fazendo parte de uma tripulação, tá ligado? Eu gostei muito disso. O jogo é muito bom na parte sonora, da trilha sonora, né? As músicas, as trilhas, as canções dos piratas, é muito legal. E em relação a conteúdo, cara, esse aqui eu destrinchei o jogo, rapaziada. Eu fiz praticamente tudo. Eu peguei todos os itens, todos os coletáveis de todas as ilhas do jogo, né? Conforme você vai fazendo tudo que cada ilha tem, Nassau, Kingston, Havana, Tortuga, tem ilha de Tortuga, nem sabia que tinha Tortuga nesse jogo, tá? Fui descobrir só agora jogando. Mas assim, conforme você vai fazendo tudo que tem pra você fazer em cada uma dessas cidades, dessas ilhas, fica douradinho, né? Fica ali douradinho, que é o símbolo da ilha no mapa, fica todo dourado. Quer dizer que você fez tudo que tinha pra fazer naquela região. E é muito satisfatório, cara. Eu fiz todas as sincronizações do jogo, eu fiz coletei todas as músicas, eu coletei todos os baús, em todas as ilhas. Eu tô falando das ilhas, tá, rapaziada? Das ilhas, tá? Coletei todos os baús de cada ilha, eu coletei todos os fragmentos, né, acho que é fragmento do Animus, de todas as ilhas. Que mais que tem pra fazer? Eu resgatei todos os membros de tripulações pra você poder fazer mais gente pra tua tripulação, né? Um pessoal que às vezes tá sendo atacado por soldados, gente que tá, tipo, de joelhos e tem algum soldado com arma mirada pra ele, você pode chegar lá e salvar ele, libertar, enfim. Fiz tudo isso aí, fiz todas as missões de assassinos, as sidequests relacionadas aos assassinos, né? Que inclusive, cara, é um complemento muito bom. Recomendo muito que vocês façam essas missões quando vocês forem jogar, porque eu lembro que quando eu joguei o Black Flag pela primeira e pela segunda vez, vai chegando lá no final do jogo, surgem algumas missões que são relacionadas a esses personagens das missões secundárias dos assassinos. E eu lembro, cara, que como eu não tinha feito nenhuma dessas missões a primeira vez e na segunda vez que eu joguei, esses personagens apareciam do nada, e tipo, mano, tá, quem é esses personagens que apareceu do nada na história do jogo e estão aqui pra mim fazer essas missões com eles e tal, e tipo, eu ficava meio perdido, tá ligado? Mas quando eu fiz a side quest, depois eu reencontrei eles nas missões principais, teve todo um contexto, fez todo sentido, tá ligado? O porquê o Edward já conhecia aqueles personagens, porque nas missões secundárias ligada aos assassinos, eles estão lá, tá ligado? Eu achei isso bem legal, um complemento muito bom. Eu fiz todas as missões de contrato de assassinato, que mais que tem, cara?
Eu acho que é isso, não lembro agora se tem mais alguma coisa, algum tipo de missão diferente, mas eu fiz tudo isso aí, explorei todas as ilhas, cara, todas as ilhas, é muito, muito satisfatório você fazer sincronização em todas elas, deixar todas elas douradinhas no mapa. Eu fiz todos os fortes do jogo também, né, enfrentei todos os fortes. Os fortes, na verdade, o mapa em si, ele é dividido em níveis, né, você tem uma área que é mais normal, mais fácil, tem uma área que é mediana, tem uma área que é mais difícil, ou seja, na área fácil, você vai enfrentar geralmente navios bem tranquilos de se enfrentar, os fortes são bem de boa para você tomar para si, as áreas medianas são aquelas mais equilibradas, às vezes você vai encontrar alguns navios um pouco mais fortes para você batalhar, uns fortes também são um pouco mais resistentes, mas nada muito absurdo, e tem as áreas mais difíceis, né, que é onde você vai encontrar os fortes mais resistentes, os navios mais parrudos, que provavelmente podem te dar bastante trabalho e tal, enfim. É muito legal ali a variedade da dificuldade do jogo. Essas áreas mais difíceis realmente são um pouco mais difíceis. Se você não melhorar o teu navio, você vai, né, passar por complicações. Inclusive, eu acho até interessante falar da questão do navio, porque você tem como melhorar tanto o navio quanto o Edward, tá? Eu esqueci de falar isso. Você pode melhorar os ofícios do Edward, como, por exemplo, melhorar o coldre para ele carregar 3 armas. Melhorar a bolsa de dardos do sono, para você poder carregar mais dardos. Melhorar a bolsa de munição, para você, tipo, no início, se eu não me engano, você consegue carregar no máximo umas 7 munições, 7 balas ali pra tua pistola. Depois, cara, teve uma hora que eu tava com 20 balas, eu acho, na arma, que eu podia carregar bastante, porque eu fiz muitas melhorias, né? E o Gralha também, né, o meu Jackdaw, ele tava parrudão, cara, tava no máximo de casco do navio, morteiro, ataque aéreo, tô achando que eu tô jogando Call of Duty. As forças das balas de canhão, a força do canhão giratório, o armazenamento para carga, né, que você pode coletar cargas no jogo, tipo, pode coletar açúcar, pode coletar rum, pode coletar tecido, madeira, ferro. Você pode vender algumas dessas cargas para conseguir mais dinheiro. Eu recomendo quem for jogar que vendam apenas açúcar e rum, tá? Madeira, tecido e ferro você utiliza muito para fazer upgrades no Gralha, né? Então eu não recomendo que vocês vendam. Você pode caçar no jogo, você pode caçar animais de tudo quanto é tipo. Tem uma grande variedade de animais no jogo. Pode caçar jacaré, crocodilo, jacaré, enfim, não sei. Você pode caçar cervo, você pode caçar iguana, onça-pintada, pantera, macaco, você pode caçar baleia, tubarão. Mano, é muito legal. Né? Um jogo bem completo, rapaziada. Além disso, até esqueci de falar que você também tem aquela parte do jogo que você pode mergulhar em certos lugares e ir procurando por tesouros, né? Isso eu não fiz tudo ainda, eu ainda tô no procedimento, apesar de eu ter zerado o jogo, eu ainda estou jogando ele para terminar de fazer tudo, né? Porque, como eu falei, eu fiz todos os fortes e fiz tudo que tem para fazer em todas as ilhas, né? Agora, eu não fiz todos os sinos, né, do jogo, que é os sinos de mergulho, todas as áreas que você pode mergulhar ali para você coletar alguns baús de tesouro, enfim, itens que você pode depois vender. Eu não fiz todos esses sinos de mergulho, eu também não fiz todos os coletáveis, né, não peguei todos os baús, porque tem muitas ilhas no jogo que não tem nada, que não tem sincronização, que é só um baú de tesouro lá, ou às vezes um segredo, tipo uma garrafinha com uma carta, ou um mapa do tesouro. Inclusive também tá faltando eu fazer os mapas do tesouro. Eu ainda preciso também enfrentar os navios lendários, porque tem navios lendários no jogo. Em cada área do mapa ali, cada cantinho do mapa, tem navios, se não me engano, são 4 navios lendários. Um no canto esquerdo superior, um no canto esquerdo inferior, um no canto direito inferior, no superior, enfim. Se não me engano, são 4. Né? Então ainda tem coisas para eu fazer no jogo que eu estou fazendo, né, de pouco a pouco. Eu volto pro jogo às vezes e continuo fazendo essas coisas porque eu quero completar o 100%. Se eu não me engano, eu tô com 79% de progresso no jogo, porque quando você termina a história, não é o 100%, né? O 100% é quando você faz tudo que o jogo tem para oferecer. E eu ainda não fiz 79%. Então falta pouca coisa, né? Então, assim, eu não tô jogando só ele, porque eu já tô jogando outras coisas, né, ao mesmo tempo, porque eu também não quero ficar só nele. Eu fiz muita coisa, e aí de vez em quando eu volto pra dar continuidade, fazer mais coisinhas aqui e ali. Mas, cara, é um jogo insano, ele é um jogo muito completo, é um jogo muito imersivo, um jogo muito divertido. Cara, realmente é um jogo muito especial, mano. É um jogo muito especial, Black Flag. Eu, tá, recomendo para que, se você, vamos lá, se você for comprar o remake,
não joga o Black Flag original agora. Porque pode ser que você, quando for pegar o remake pra você jogar, você dê uma desanimada. Você fica com um pouco de preguiça. Porque, querendo ou não, ao que tudo indica, o remake não vai mudar muita coisa em relação ao jogo original. Eu joguei o jogo original porque eu queria fazer um vídeo especial falando do Black Flag, né? Toda a minha experiência que eu tive com o jogo antes do remake lançar, né? Então, por isso que eu joguei. Se eu não fosse fazer vídeo nem nada, com certeza não ia jogar o Black Flag original e daqui 2 meses tá encostando no remake, tá ligado? Mas essa é a minha dica pra vocês. Agora, se você quer jogar o original e o remake pra depois você poder fazer a comparação, aí beleza, vai fundo, cara, vai fundo. Pode jogar porque você vai se divertir muito. Ah, você, por exemplo, que não vai ter dinheiro pra comprar o remake, pode jogar o original tranquilamente, porque ele não é um jogo datado, tá? Inclusive, assunto importante. Esse jogo, apesar de eu estar empolgado, né? De novo, vou repetir isso. Apesar de eu estar empolgado com o remake do Black Flag, eu ainda acho ele totalmente desnecessário, tá? Porque eu peguei o Black Flag pra jogar o original e, mano, ele é um jogo extremamente atual até hoje. Não teve nada no jogo que me incomodou, tipo, a ponto de eu pensar, nossa, isso aqui tá chato. A única coisa que eu não curti muito no Black Flag, tá? Que foi a única coisa mesmo que no jogo inteiro me incomodou. Que foram aquelas missões de seguir, né? De seguir os seus alvos. Isso realmente é muito chato. Isso em todo Assassin's Creed praticamente tem, né? E o Black Flag tem muita missão assim. Sejam as missões principais, sejam algumas missões secundárias. Tem missão demais, onde você tem que simplesmente seguir alguma pessoa, algum alvo importante, ou às vezes você tem que seguir ele de muito perto, porque você precisa ouvir a conversa, então aparece meio que um círculo ilustrativo em volta daquele alvo, e você precisa estar seguindo ele, perto dele, para você ouvir a conversa, para você não se desincronizar da conversa, e ele também não pode te perceber, não pode te notar, porque se ele te notar, vai dar desincronização na missão e ela volta do começo. Pior, né? Essa é a pior parte. Eu teve uma missão específica que eu tive um pouco de dificuldade Não foi dificuldade, foi que eu fiquei meio perdido ali, né, tá ligado? Tipo, do que tinha que fazer, na verdade eu tinha que seguir um alvo e depois matar ele, sei lá, não lembro. Mas, cara, eu dei desincronização nessa missão umas 4 vezes. Ô, celular abençoado. Me deu uma desincronização umas 4 vezes. E das 4 vezes voltava lá do começo. E é chato, cara, é chato. Felizmente isso no remake já foi confirmado que vai mudar, né? Essa parada de desincronizar, caso você seja notado pelo seu alvo, vai acabar. Você vai continuar da onde foi. Tipo, fui notado, não tem desincronização. Você vai continuar a missão da forma agora como der pra continuar, tá ligado? Então isso é um ponto bem positivo, porque essas são as missões mais chatas do Black Flag, pelo menos na minha opinião. E não só de seguir andando em terra, tem missão de seguir com o navio também, que não foram das mais legais pra mim, tá? Então todas as missões de seguir o alvo, pra mim, não vai, cara. Pra mim foi bem chato. Mas no geral, rapaziada, é um jogo muito bom, é um jogo incrível. É um dos melhores Assassin's Creed, na minha opinião. Na verdade, na minha opinião pessoal, é o melhor, tá? Eu sempre fico, na verdade, entre Assassin's 2 e Assassin's Black Flag. Eu terminei o Black Flag agora. Eu vou terminar o Syndicate, que eu tô jogando. Enquanto isso, eu também vou jogar a expansão do Black Flag, né? O Freedom Cry, que é quase que um standalone. Tô planejando jogar Liberation também, que eu nunca joguei o Liberation. E aí depois de tudo isso, talvez, né, ainda vou ter que jogar o remake do Black Flag. Aí depois eu quero voltar pro Assassin's Creed 2 para mim jogar ele mais uma vez, porque faz tempo que eu não jogo o game, e poder ter uma opinião concreta de realmente qual que é o meu Assassin's favorito. Se é o 2 ou se é o Black Flag. Porque em questão de diversão, o Black Flag eu sei que é o melhor. Mas o 2, ele tem uma pegada muito forte em questão de história, em questão de personagens, em questão de trilha sonora, né? Ele manda muito bem nisso. Então eu quero pegar o 2 de novo para mim poder jogar. Mas o Black Flag, rapaziada, é disparado. Inclusive, para pessoas que nunca jogaram Assassin's Creed, se chegarem em mim, cara, qual que você recomenda? Você recomenda que eu comece pelo Assassin's Creed 1? Eu vou falar, mano, não começa pelo Assassin's Creed 1, porque provavelmente você não vai gostar, você vai se frustrar com o jogo. Eu vou recomendar o Black Flag. Sempre eu vou falar, mano, começa pelo Black Flag, porque o Black Flag ele tem uma história que não é tão mega
revolucionária e realmente importante, conectada com os outros Assassin's Creed. Não que ele não tenha conexões com os Assassins que vieram anteriormente, porque sim, ele tem importantes, mas dá pra você jogar ele como um jogo separado, né? E ele vai te entregar uma experiência legal envolvendo assassinos, ele vai entregar uma experiência legal envolvendo piratas, vai entregar uma experiência massiva, com muita coisa para você fazer, explorar, descobrir. Tem vários segredos no jogo também, que eu fiz alguns, né? Como, por exemplo, a parada das peças maias, as chaves, né? Das missões de assassinos, enfim, para você desbloquear aquela roupinha especial. Então, assim, cara, eu sempre vou recomendar o Black Flag primeiro. E aí, se a pessoa gostar do Black Flag, aí eu vou falar, pô, agora você pode ir visitando os anteriores pra você ver se você gosta, né? Então, assim, cara, é um jogo realmente atemporal, rapaziada, atemporal. Então, é isso, eu só queria fazer um vídeo especial falando um pouquinho do Black Flag, né, do porquê que ele é tão especial, do porquê que eu acredito que ele é tão amado pela comunidade e do porquê que ele é a escolha da Ubisoft para ter o primeiro remake, porque na verdade, né, é estranho você pegar, você tem Assassin's Creed 1, o 2, o Brotherhood, o Revelations, o 3, e aí a Ubisoft, no momento onde eles decidem que vão fazer o primeiro remake de um Assassin's Creed, eles justamente escolhem o Black Flag, que é tipo, pô, um quinto, sexto jogo da franquia, sei lá, tá ligado? Não faz muito sentido, não tem muita lógica, mas dá pra entender o porquê que esse jogo é a escolha da Ubisoft, né, pra receber remake primeiro, porque ele é o mais popular, ele é o mais querido, ele é o mais divertido para algumas pessoas, né, muitas pessoas na verdade, ele é um dos mais bem-sucedidos, um dos que mais vendeu, né? Então, assim, dá para entender, né, o porquê disso. Até porque a Ubisoft precisa recuperar muito do dinheiro que eles perderam nos últimos anos. Eles precisam recuperar a credibilidade da comunidade gamer, dos investidores, né, da mídia, né, em si, mídia gamer, dos jornalistas e tal. Eles precisam de um grande acerto. E acho que a escolha mais lógica, pensando em negócios, pensando em questão financeira, é o Black Flag mesmo, tá ligado? Então eu entendo isso. Mas eu fico feliz porque existem rumores muito fortes de que a Ubisoft, caso dê certo, né, o remake do Black Flag, que eu acredito que vai dar certo, vai vender bem, porque muita gente quer jogar isso, existem planos da Ubisoft de trazer remakes de outros jogos da franquia mais antigos, né, que é o Assassin's 1, por exemplo, que eu acho que é o que mais precisa, porque realmente o Assassin's Creed 1 pra jogar hoje em dia é foda, é difícil. Não é qualquer um que pega Assassin's 1 pra jogar hoje em dia, não, tá? Inclusive, eu tenho amigos meus, conhecidos, que já jogaram praticamente todos os Assassin's Creed, porém não jogaram um 1, 2, nem o Brotherhood, nem o Revelations, porque eles são os mais datadão, tá ligado? Começaram do 3 pra frente, enfim, ou começaram no Orange, no Odyssey e voltaram até o 3, tá ligado? E aí daí pra trás já não jogaram mais, porque são jogos um pouco mais datados. Então, assim, eu acho que seria muito legal se mais pra frente a gente tivesse remake desses jogos também. Enfim, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele likezão, ajuda pra caramba. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas é um vídeo especial, né? É um vídeo pra falar sobre um jogo incrível, que vai ganhar um remake, que esperamos que seja incrível. Mergulhando no hype aqui do momento, né? Pra gente falar um pouquinho mais de Black Flag. E é isso, né? É isso. Enfim, se você tem uma opinião parecida com a minha ou diferente da minha, deixa nos comentários aí que eu tô sempre buscando responder os comentários da rapaziada, tá? Perdão se às vezes eu demoro 1 ou 2, 3 dias aí pra responder, mas eu procuro sempre estar respondendo, tá? É isso, rapaziada. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima, valeu, até mais.